Olá pessoal, vamos aqui para mais um comentário de uma questão do quarto simulado do sistema SEV. Questão de número 89, a questão diz o seguinte: o Papa não pode ser julgado por ninguém. A Igreja Romana nunca errou e nunca errará até o final dos tempos. A Igreja Romana foi fundada apenas por Cristo. Só o Papa pode depor e empossar bispos. Só ele pode convocar assembleias eclesiásticas e autorizar a lei canônica. Só ele pode revisar seus julgamentos. Só ele pode usar as insígnias imperial. Pode depor imperadores, pode absolver vassalos de seus deveres de obediência. Todos os príncipes devem beijar os seus pés. Nesta passagem do trecho de uma correspondência do Papa Gregório VII, evidencia uma preocupação deste em... Papa Gregório VII foi aquele papa que se envolveu naquele problemazinho, né, entre a Igreja Católica medieval, né, e justamente as chamadas monarquias medievais. Qual é o problema? É porque os príncipes, eles acabaram... A Igreja acumulou tantos poderes, né, acumulou tantas terras, que ela passou também a acumular um tipo de poder que foi o poder temporal. E os príncipes, por darem terras para a igreja, por darem proteção à Igreja Católica, passaram a se achar no direito de quê? De nomear, nomear as figuras da igreja, nomear as figuras eclesiásticas da igreja. E aí, diante daquele momento, isso acabou gerando um probleminha que ficou conhecido como querela das investiduras ou questão das investiduras. Bacana? E evidentemente que a maneira encontrada aí do Papa Gregório VII de tentar evitar essas intromissões dos príncipes, dos reis nas questões religiosas foi justamente estabelecendo, por exemplo, a criação do celibatário, que proibia ali os padres de constituírem família. E passou, no caso, por exemplo, em relação ao rei Henrique IV, excomungou o rei por ele ter se mostrado contrário a essa atitude da igreja. Então, a querela das investiduras, a questão das investiduras, ela só foi resolvida com a assinatura da chamada Concordata de Worms, que vai colocar cada um no seu devido lugar. Igreja, você só vai cuidar de assuntos temporais, você só vai cuidar de assuntos religiosos. Reis, príncipes, vocês só vão cuidar de questões políticas, cada qual no seu quadrado. Beleza? Então, diante disso, nós temos assim, ó, letra A, manter a unidade da igreja, abalada pela cisma do Ocidente. A cisma do Ocidente, ela acontece ali, já naquele contexto que marca a chamada crise do século XIV, que vai marcar a queda do feudalismo, né? A igreja sai extremamente abalada do final do feudalismo e a questão das investiduras não tem nada a ver com esse problema aí. Então, a letra A, falsa. B, convocar os católicos para o combate à cultura pagã. Na letra B, retrata justamente a questão das cruzadas ali, convocada pelo Papa Urbano II no século XI. Combate à cultura pagã, combate ao islamismo, a defesa à Terra Santa. A letra B também não está relacionada à questão das investiduras, ou querela das investiduras. Letra C, garantir a indivisibilidade dos bens da instituição. Foi uma determinação do Papa Gregório VII? Foi, criando o celibato, mas não condiz com o que a questão quer, que é justamente o quê? O fator gerador desse problema. Bacana? A criação do celibato só vai ser um meio utilizado pelo Papa Gregório VII de impedir que a igreja perdesse o quê? Os seus bens. Então, letra C, falsa. D, justificar os interesses pessoais dos reis, de forma alguma. Não era a intenção do Papa Gregório VII. Letra E, proibir as investiduras leigas, ou seja, proibir os príncipes e os reis de intervirem em assuntos que não cabiam a eles, cabiam exclusivamente a quem? A Igreja Católica. Então, resposta correta da questão 89, letra E.